Boa tarde, pessoal, tudo bem? Na semana passada, nós aprendemos sobre o comparativo de alguns adjetivos. Então, hoje a gente vai revisar essa aula de comparativos só para dar um refresco na memória, para a gente poder relembrar todos esses comparativos. E hoje nós vamos aprender o superlativo desses adjetivos. Para isso, eu preciso que vocês se comprometam a assistir esse vídeo até o final, fazer as correções do exercício que estão disponíveis lá no final do vídeo e que também façam os exercícios propostos para a próxima semana, ok? Então, espero que vocês assistam todo o vídeo e eu aguardo vocês lá na live para que a gente possa retirar as dúvidas. Lembre-se do nosso horário, beleza? Beijo! Vamos olhar lá! Na semana passada, nós vimos o comparativo dos adjetivos. A gente pode perceber que essa frase número 1 está comparando o lápis vermelho com o lápis azul. Se fôssemos comparar esse lápis vermelho com o lápis azul, diríamos que o lápis vermelho é maior que o lápis azul. Então, para isso, teríamos que usar o adjetivo big, que é o nosso adjetivo grande. Mas no comparativo, a gente precisa lembrar que precisamos usar o ER ao final. Então, se o adjetivo grande é big, mas eu quero transformar ele em maior, porque eu estou comparando com outro objeto, eu preciso colocar ER ao final. A minha frase vai ficar da seguinte maneira: The red pencil is bigger than the blue pencil. Por que eu coloquei dois Gs aqui? Na semana anterior ao feriado, nós aprendemos que toda vez que tivermos um adjetivo que seja formado por consoante, vogal, consoante, vamos precisar dobrar a última consoante antes de colocar o ER. E de onde saiu esse ER? Toda vez que nós formos criar o comparativo de um adjetivo, é obrigatório colocar ER ao final dele. Esse than aqui, Paola? Esse than, ele é extremamente necessário para que a gente forme a nossa frase no comparativo. Sabe por quê? Sem ele, a nossa frase ficaria assim: o lápis vermelho é maior lápis azul. Isso está correto? Não. Eu preciso dizer que o lápis vermelho é maior que o lápis azul. Então, esse than faz o sentido de que. Por isso que ele é extremamente necessário aparecer depois do adjetivo na forma comparativa. The red pencil is bigger than the blue pencil. Vamos ver mais exemplos para a gente relembrar tudo aquilo que a gente aprendeu. Também estudamos esses exemplos aqui. Temos várias imagens e aí a gente precisa fazer o comparativo desses objetos, animais e pessoas, ok? Vamos para o número 1. Temos duas pessoas aqui, o Fred e o Bill. Nesse caso, eu preciso dizer quem é mais alto. O adjetivo alto é tall. Já vimos isso também na semana passada. Para que eu possa comparar, eu preciso colocar aquele ER que eu disse que vai entrar sempre ao final de adjetivos com uma ou duas sílabas. Então, nesse caso, o Fred é mais alto que o Bill. Por isso que eu tive que colocar o ER ao final do adjetivo tall, porque ele é mais alto. Mas o Fred não é mais alto, Bill. Ele é mais alto que o Bill, ok? E aqui no número 2, a gente está falando sobre o adjetivo pesado, adjetivo heavy. Quem é mais pesado, o cachorro ou o elefante? Está claro na imagem que quem é mais pesado é o elefante. Mas também é importante que a gente saiba que o adjetivo heavy, vou escrever aqui para vocês, termina em Y. Já estudamos que quando um adjetivo termina em Y, eu vou precisar retirar esse Y para fazer a forma comparativa. A gente vai retirar o Y e vai trocar por I. Então, ele vai ficar assim, ó, heavy. E o adjetivo comparativo é obrigatório colocar ER. Então, ele vai virar heavier, ok? Toda vez que eu tiver um adjetivo que termina em Y, eu preciso trocar esse Y por I, e aí sim eu vou poder colocar o ER ao final.
heavier. Mas quem é mais pesado, o elefante ou o cachorro? Já dissemos anteriormente que quem é mais pesado é o elefante. Então, aqui a gente vai precisar colocar assim: The elephant is heavier than the dog. Ok? Porque ele é mais pesado que o cachorro. Na frase número 3, eu já marquei algo que é extremamente importante e que nós vimos quase agora. Eu estou comparando qual objeto é maior, the castle or the house? Quem é maior, o castelo ou a casa? É claro que o castelo é maior que a casa. Então, a gente vai precisar fazer o comparativo desses dois objetos. Se o castelo é maior, eu preciso iniciar minha frase com ele. The castle is bigger than the house. E aí, a gente também já viu que toda vez que eu tiver consoante, vogal e consoante, eu vou precisar dobrar essa última consoante. Então, em vez de um G, eu vou precisar colocar 2. The castle is bigger than the house. O castelo é maior que a casa. A frase número 4 quer que a gente utilize o adjetivo strong, que é o adjetivo forte. Aproveita para treinar aí, strong, ok? Mas quem é mais forte, o Tony ou o Adam? Dá para perceber que o Tony é mais forte que o Adam. Coitadinho do Adam, tá tão cansado. Então, dessa forma, a gente vai precisar formar o comparativo usando o adjetivo strong. Se o comparativo precisa de ER e se o meu adjetivo é strong, em vez de strong, para fazer essa comparação, a gente vai ter que escrever stronger. Tony is stronger than Adam, ok? Por que eu botei o than? Lembram das outras frases? Porque ele faz a função do que. O Tony é mais forte que Adam, ok? Tony is stronger than Adam. E para finalizar, a gente tem um bebê e uma mulher. A baby and a woman. Quem é mais fofo? Para quem não lembra, o adjetivo fofo é o adjetivo cute. Vamos repetir. Cute. O adjetivo cute já termina em E. Eu marquei aqui para vocês. Caramba, se ele já termina em E, como que eu vou fazer para botar o ER? Lembram do ER do comparativo? Nesse caso, você não vai colocar ER. Nesse caso, você só vai colocar R. Por quê? Porque se ele já termina em E, a gente não vai colocar 2 E's aqui ao final. Se um adjetivo já terminar em E, você simplesmente vai acrescentar um R para fazer o comparativo. Então, se o bebê é mais fofo que a mulher, vai ficar da seguinte maneira a frase: The baby is cuter than the woman. Bom, mas até agora nós só tínhamos visto a questão de revisão. Estávamos revendo toda a matéria da semana anterior ao feriado. A matéria de hoje fala sobre superlativos e a gente precisa entender qual é a diferença entre o comparativo e o superlativo. Quando você compara algo, você precisa de 2 objetos, 2 animais, 2 pessoas. E aí você faz a comparação entre eles. Tipo assim, vamos falar um exemplo que vocês acabaram de ver anteriormente, para ficar mais fácil. O elefante é mais pesado que o cachorro. Então, eu tenho 2 animais sendo comparados. Um é mais pesado que o outro, ok? Mas quando a gente fala sobre superlativos, a gente faz comparação de uma coisa, uma pessoa ou um objeto dentro de um grupo. Por exemplo, Alice é a menina mais bonita da sala de aula. Se eu digo que a Alice é a mais bonita da sala de aula, eu estou comparando ela num universo de várias pessoas. Eu não comparei a Alice com ninguém específico da sala de aula. Eu disse que ela é a mais bonita da sala. Então, significa que ela, dentro de todo aquele grupo, se destaca. Isso é o superlativo. E aí a gente vai ver como que vai formar um superlativo. Bem fácil, olha aqui.
A formação do superlativo é dessa maneira aqui. A gente precisa colocar o artigo the, depois o adjetivo, junto com est ao final. Tem que colocar esse est ao final para que o adjetivo se torne superlativo. Eu coloquei a foto dessa casa aqui e eu quero dizer que ela é a maior da vizinhança. Então, o meu adjetivo grande é big, como vocês já lembram dele, né? Mas, se eu for colocar ele dentro da regra do superlativo, que eu não estou comparando essa casa com a de outra pessoa específica, eu estou dizendo que ela é a maior da vizinhança, ela é a maior dentro de um grupo de casas, eu não vou poder usar comparativo, eu preciso usar o superlativo. Eu acabei de te dizer que eu preciso colocar o artigo the na frente, depois o meu adjetivo, que nesse caso é o adjetivo grande, big, e depois est ao final. Então, como vai ficar essa frase? Vamos lá. Vamos fingir que essa casa é minha. My house is the biggest in the neighborhood. Lembrando que esse aqui é o meu adjetivo, big, é o adjetivo grande. Mas eu quero dizer que a minha casa é a maior, por isso que eu preciso do meu artigo the na frente, ok? Então, essa é a maior. Meu artigo aqui na frente, the, depois o meu adjetivo grande, né? E para que o grande se torne maior, para que ele vá para o superlativo, eu tenho que colocar est ao final dele. Mas a gente precisa lembrar que a regra continua a mesma. Eu tenho consoante, vogal, consoante. Se eu tenho consoante, vogal, consoante, eu preciso dobrar a última consoante antes de colocar est, ok? E aí a gente vai partir para outros exemplos para entendermos melhor. Mas não esqueça dessa formação aqui, tá? The plus the adjective with est at the end. Mais um exemplo bem legal para a gente conseguir compreender melhor. Vemos a Maísa, Luana Portioli e Larissa Manoela. Todas três bem lindas, né? Mas a gente vai comparar elas em relação à altura. Vamos levar em consideração que eu não estou comparando duas pessoas específicas. Eu estou comparando dentro do grupo, tá? Temos três meninas. A partir do momento que a gente compara entre três ou mais pessoas, a gente está levando em consideração que uma pessoa está se destacando dentro daquele grupo, ok? Dentro desse grupo, a gente pode ver que a mais alta é a Luana Portioli. Se ela é a mais alta, eu preciso colocar isso na regra do superlativo. Entre ela, a Maísa e a Larissa Manoela, ela se destaca por ser a mais alta. Então, eu vou colocar lá na minha frase que a Luana Portioli é a garota mais alta na fotografia. So, Luana Portioli is the tallest girl in the photograph, ok? O que é importante para mim? Meu adjetivo tall, que é o adjetivo alto. Até aqui tudo bem? Acho que sim, né? E aí, lembrando da nossa formação, eu sempre tenho que colocar o artigo na frente. Porque eu não posso falar que a Luana Portioli é mais alta garota da fotografia. Eu preciso dizer que a Luana Portioli é a mais alta da fotografia. Ela é a garota mais alta da fotografia. Então, é por isso que eu preciso do artigo aqui na frente, ok? Então, o artigo primeiro, depois o meu adjetivo e logo após o est at the end, para que a gente forme o superlativo. Beleza? Vamos para mais exemplos, para a gente entender melhor e ficar com muita segurança. Bom, vemos a bola de beisebol, voleibol e basketball, ok? Vamos repetir em casa? Beisebol, voleibol e basketball. E aí a gente quer perguntar qual que é a maior. Se eu fosse perguntar para vocês qual é a maior, com certeza vocês me diriam que a maior é a bola de basquete. Como você vai me dizer isso numa frase? A bola de basquete é a maior.
molezinha, né? Então, eu sempre tenho que ter o adjetivo, mas antes do adjetivo, lembra que esse é o adjetivo grande? Antes do adjetivo, eu preciso ter o meu artigo, the, e logo ao final do adjetivo, eu preciso colocar o est, sempre, para que ele se torne, em vez de grande, para que ele se torne superlativo, maior. Lembrando que consoante, vogal, consoante, sempre vai dobrar a última consoante antes de colocar o EST ao final, ok? Se a gente for analisar essas três meninas das fotografias aqui, a gente vai ver que a Megan não tá muito feliz, nem a Julie, mas a Suzy tá com aquele sorrisão. Então, dentro desse universo, eu posso dizer que a Suzy é a mais feliz da fotografia. Ela é a garota mais feliz da fotografia. E eu vou colocar isso na minha frase. A gente estudou essa regra também para o comparativo. Vamos ver essa regra aqui embaixo. Ó, o meu adjetivo feliz é o adjetivo happy. Vocês devem lembrar. Tá? Tá bem aqui. Se o meu adjetivo happy termina em Y, quando eu transformar ele em superlativo, eu vou precisar colocar o EST. Mas a gente precisa levar em consideração que ele terminou em Y. Quando o meu adjetivo termina em Y, eu preciso retirar o Y. Lembra disso? Retira esse Y e troca por I. Então, eu vou colocar happiest, ok? Happiest é o meu superlativo, mas eu não posso colocar só mais feliz, eu tenho que dizer que ela é a mais feliz, ok? Se ela é a mais feliz, eu preciso demonstrar isso aqui na minha frase. Então, tá aqui, ó. Suzy is the happiest girl in the photograph. Suzy is the happiest girl in the photograph. De novo, eu coloquei o est at the end and then I put the article before, ok? Então, artigo primeiro e depois o est ao final do meu adjetivo. A questão número 3 está falando dessas pessoas da fila. Se você for fazer uma comparação do universo, que são todos os alunos, quem se destaca como mais alto? Esse menino aqui, esse lourinho aqui. E o nome dele é Robert, então eu posso dizer que o Robert é o mais alto da fila. Se o meu adjetivo alto é tall, eu preciso colocar no superlativo. Superlativo sempre vai ter que ter o the na frente, que a gente está estudando, né? Que é o artigo, the article, and then the est, ok? Para dizer que ele é o mais alto. Logo abaixo, no exemplo número 4, ele está falando ao contrário, quem é o mais baixo. Primeiro a gente falou quem era o mais alto. No número 4, a gente está falando quem é o mais baixo. Mas não é um menino que é o mais baixo. No exemplo número 4, a gente pode observar que a pessoa mais baixa da fila é essa menina aqui. E o nome dela é Melissa. Para quem lembra, o adjetivo baixo é short. Se você não lembra, ou mesmo que você lembre, treine aí em casa essa pronúncia. Short. E aí, para eu dizer que a Melissa é a mais alta, eu vou precisar colocar mais uma vez o meu artigo na frente e depois est at the end. est ao final do meu adjetivo. Ok? Ou seja, sempre vou precisar colocar o artigo na frente e o est ao final. Mas essa regra serve para adjetivos regulares. A gente vai estudar dois adjetivos que são irregulares. Vamos lá. Que são os adjetivos good and bad. Se eu for usar a forma comparativa do adjetivo bom, eu preciso dizer que algo é o melhor dentro daquele universo.
Mas se fosse na forma comparativa, eu diria que é melhor que outra coisa. Então, a gente vai ver tanto o comparativo quanto o superlativo, ok? Aqui eu comparei duas coisas, orange juice and grape juice, que é o meu suco de laranja e o meu suco de uva. Eu tô dizendo que o suco de laranja é melhor. O meu adjetivo é good, mas ele não vai entrar naquela regra do ER no comparativo e não vai entrar na regra do EST no comparativo, porque ele vai mudar completamente a forma. Senão você poderia colocar aqui ao final do good. Não, ele tem uma forma exata. Se você for comparar, você vai usar better than. Se você utilizar o superlativo, você vai usar the best. Vamos olhar isso na prática. Eu digo que o suco de laranja é melhor que o suco de uva. Então, o meu adjetivo good, ele é obrigado a se transformar em better. Sempre, tá? E eu digo que ele é melhor que. Lembram do que? Por isso que esse que tem que estar aqui. Diferente da minha frase número 2. Na frase número 2, eu não estou comparando nada. Eu não comparo nada especificamente com outra coisa. Eu digo que é o melhor. Se é o melhor, eu estou dizendo que dentro do universo, aquele se destaca. No meu universo particular, a limonada se destaca. Então, eu digo que, na minha opinião, a limonada é o melhor suco. Se é o melhor, vamos lá. O adjetivo bom, para virar melhor, ele sempre vai seguir essa regra aqui, tá bom? The best. Então, eu vou colocar lá, in my opinion, lemonade is the best juice. Sempre. Não tem como ficar diferente disso. Se for o melhor dentre todos, vai ter que ser the best. Logo abaixo, a gente vê o oposto, que é o adjetivo bad, ruim. E aí, no comparativo, ele vira worse than. E no meu superlativo, ele vai virar the worst, ok? Então, aqui eu estou comparando duas coisas. Provavelmente você já entendeu que eu estou comparando spinach, espinafre, e broccoli, brócolis. Mas para mim, espinafre é pior que brócolis. Então aqui, o adjetivo bad, sempre que estiver comparando, vai se transformar em worse than, ok? E aí, por isso, eu vou precisar colocar ele aqui, nessa formação. Spinach is worse than broccoli. Sempre que eu estiver comparando duas coisas com adjetivo ruim, ele vai virar worse than, pior que. Já no exemplo número 4, eu não estou comparando nada especificamente com outra coisa. Eu estou dizendo que dentre esse universo de opções de legumes, para mim a abóbora é o pior. Se é o pior, eu vou ter que utilizar a forma específica do adjetivo bad, que no superlativo vira the worst. Vamos lá. A Megan disse que para ela a abóbora é o pior legume. Então aqui a gente vai ver essa frase. Megan said that pumpkin is the worst vegetable. Para quem não sabe, pumpkin é a abóbora, ok? Pumpkin, repeat. Vamos treinar um pouquinho. Pumpkin, ok? É a pior, ok? Quer dizer, a pior não, desculpa, o pior legume. Então, não tem como ser modificado, tá bom? Os adjetivos irregulares, eles têm formas exatas no comparativo e formas exatas no superlativo. Basta você prestar atenção se você está com dois objetos, ou duas pessoas, ou dois animais para comparar, ou se um determinado objeto, ou pessoa, ou animal, está se destacando dentro de um universo maior. Bom, pessoal, agora que a gente já compreendeu bem a matéria, é necessário que a gente faça a correção dessa página 11. Na verdade, não fui eu que deixei essa página 11 para vocês.
Na primeira e única aula que nós tivemos, um colega me avisou que a professora antiga tinha deixado esse dever para que vocês fizessem e não foi corrigido. Então, eu estou voltando nessa página 11 para que a gente possa fazer a correção desse dever, que inclusive está relacionado com tudo isso que a gente acabou de ver, tá bom? O primeiro exercício pede para que a gente utilize a pintura, tá bom? Aqui a gente tem imagens das pessoas, os nomes e as características de cada uma delas. A gente vai precisar analisar essas características e pintar de acordo com a cor pedida. A primeira frase aqui, que tá até com uma cor diferente, está escrito assim: Color in the tallest purple. Quem é a pessoa mais alta? A pessoa mais alta, que a gente pode ver aqui nesse desenho, é a Elizabeth, ok? E aí, a gente vai colorir a Elizabeth, porque ela é a mais alta. E aí, ele está pedindo para que a gente faça essa pintura nessa cor aqui, purple. Vamos colorir com purple. Para quem lembra, purple é o nosso roxo. A gente precisa utilizar a cor roxa para pintar a Elizabeth. A segunda oração pede color in the oldest orange, ok? A cor orange, todo mundo deve lembrar que é a cor laranja, mas ele está pedindo oldest. Olha aí o superlativo de novo. Oldest é o mais velho. O mais velho aqui é o Jack. Então, a gente vai colocar aqui a cor laranja. Orange. A teacher está colocando aqui em cima para que vocês depois confiram se fizeram com essas cores. A terceira frase é color in the youngest pink. Quem é o mais novo? Na verdade, a mais nova, vamos olhar a idade aí, é a Megan. Megan is 8 years old. So, we are going to color in Megan as pink. Ok? A gente vai colocar a corzinha na Megan, pink. Depois ele pede por último, color in the shortest red. Quem é o mais baixinho? Lembram do adjetivo short? Short, mais baixo. O mais baixo é o Jack. E aí a gente vai pintar o Jack de red. Red. Então a ordem ficou orange, red, pink and purple. O Johan não será pintado, ok? A questão número 2 pede para a gente fazer frases utilizando superlativos de acordo com essas pessoas que estão aqui, ok? E aí, eles já fizeram um exemplo, que foi esse primeiro. Megan is the youngest person. A gente pode ver que realmente a Megan é a mais nova. Depois a gente vai criar a nossa própria frase. Provavelmente vocês vão fazer frases diferentes da minha. Se você quiser tirar dúvida se sua frase está certa ou errada, se ela não estiver igual à minha, você pode me procurar lá na live para tirar a sua dúvida, ok? Então, a minha frase vai ser a seguinte. Pessoal, fica ainda mais fácil se a gente já utilizar essas frases que estão aqui e só substituir os nomes. Mas vamos lá, vou criar as minhas mesmo. O Jack é o mais velho. Velho é a palavra old. Se eu quero dizer que ele é o mais velho, eu vou ter que usar superlativo. Que eu vou ter que colocar aquele artigo na frente, the, e depois o meu superlativo que vem com EST ao final. Então, em vez de old, ele vai virar oldest. Então, Jack is the oldest person. Ok? Vou aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Essa foi a nossa frase da letra A. Agora a gente vai para a letra B. Vamos criar mais uma frase. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos lá para o que a gente colocou do mais baixinho. Quem é o mais baixinho? É o Jack, não é? Então, eu vou colocar lá. Jack is the shortest person.
ok? Lembrando que aqui eu tenho o meu artigo, the, aqui eu tenho o meu adjetivo, short, que é baixo, mas eu quero dizer que ele é o mais baixo, então eu coloquei est ao final. Mais uma frase, vamos criar lá. Vamos olhar mais uma. A gente fez a frase com a Elizabeth. Elizabeth é a mais alta, então vamos colocar isso lá. Elizabeth is the tallest person. Mas todas essas frases estavam disponíveis ali em cima. Então ficou super fácil para que a gente fizesse. Mas vamos criar uma nova? Se a gente for analisar quem é a pessoa mais magrinha entre esses adultos, a Elizabeth é a mais magra. Então vamos colocar sobre ela de novo? Para quem não lembra, o adjetivo magro é thin. Então a gente vai acrescentar isso aqui. Elizabeth is the thinnest adult. Ok? Elizabeth é a mais magra entre os adultos. Ok? Então, assim a gente faz o superlativo com a palavra thin, que é magro, com o nosso adjetivo magro. Ok? Bom, pessoal, para finalizar a nossa aula, a gente vai trabalhar com repetição de palavras para a gente aprender a pronúncia de alguns objetos que estão aí na imagem desses animais selvagens, ok? Aqui a gente pode ver a bandeira da África do Sul, so let's repeat. South Africa. Repeat. South Africa. E aí ele fala assim, there are amazing places in South Africa, que existem lugares maravilhosos na África do Sul. Aqui a gente tem means of transportation, ok? Que são os meios de transporte. Vamos repetir. Means of transportation. Aqui ao lado temos uma ponte, bridge. Aqui temos animais selvagens, que são wild animals. A praia, que essa eu acredito que vocês já conheçam bem, beach. E por último, uma cachoeira, uma cascata, waterfall, ok? Vamos treinar isso em casa, essa pronúncia. E aí, eu vou pedir para que vocês façam a página 17 na casa de vocês, ok? A gente vai pular essas páginas e depois a gente vai fazer esse texto juntos na próxima aula. Vou enviar o vídeo para vocês com essa questão da interpretação para a gente trabalhar em cima dele. Mas por enquanto eu quero que vocês façam a página 17 para a nossa próxima aula. Vocês vão completar aí essa cruzadinha, the crossword, com essas palavrinhas que estão dentro do quadrinho, ok? E logo depois a gente vai escrever frases usando essas palavras que estão dentro do quadrinho. O exemplo número 2, ele usou uma frase falando assim, my grandmother is the oldest person in my family. De novo, ele usou o superlativo, tá? Porque aqui a gente só tem adjetivos no superlativo. Lembrando que old é o adjetivo velho, e eu tô dizendo que a minha avó é a mais velha da família, é a pessoa mais velha da família. Então, eu tenho que colocar o the, lembram do artigo, sempre na frente, e depois do adjetivo est, para formar o superlativo, the oldest, ok? Ele tirou esse oldest dessa primeira questão, que ele dá vários adjetivos já no superlativo. E aí você vai criar as suas frases usando os outros adjetivos, que são tallest, youngest, angriest, bravest and highest, ok? Você pode utilizar até baseado mesmo nessas imagens que estão aqui, ou sentenças que são relacionadas à sua própria vida, ok? Para quem não sabe ou não lembra, tall, alto, young, jovem, angry, raivoso,
Brave, corajoso, e high, mais alto, mas no sentido de lugares, ok? Prédio mais alto, a montanha mais alta. Esse tall é quando a gente fala sobre estatura de pessoas, ok? Qualquer dúvida, por favor, não hesitem em ir até lá na live, que eu vou estar esperando vocês, só para tirar os questionamentos, para que a gente resolva todas essas dúvidas. E não deixem de fazer isso, por favor, porque é muito importante para que a gente possa se preparar para as próximas avaliações. Inclusive, vou enviar algumas atividades para vocês que serão avaliadas, ok? Vou enviar pela plataforma do Plural. Caso você não receba, por favor, sinalize para que esse envio seja refeito, tá bom? Fiquem atentos aos prazos. Esse prazo vai ser de 1 semana. Essa nossa atividade será pontuada, então, por favor, não perca o prazo. Então, a gente se vê lá na live para tirar as dúvidas. Se você não tiver nenhuma dúvida, a gente se encontra na próxima semana. Um bom final de semana para vocês. See you. Bye, bye.